Então, como as empresas estão realmente mais conscientes, as empresas estão buscando e trazendo ações voltadas para a sustentabilidade, elas estão olhando muito para a segurança e com grandes projetos de conscientização, treinamento dos condutores, dos gestores e também de tecnologias que vão apoiar dentro desse objetivo de um trânsito mais seguro. Seja muito bem-vindo ao episódio número 47 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto visa trazer conteúdos de qualidade na área de gestão de frotas e dicas essenciais que vão te ajudar a enxugar os custos da sua operação e aumentar a sua eficiência operacional. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet e já peço aqui esse espaço para você deixar seu curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode ser muito valioso estar assistindo aqui com você. Tá? A Infleet, para quem não conhece também, é o super app do gestor de frotas, então a gente está aqui em todo o território nacional ajudando mais de 450 clientes a ajudar na parte de diminuir custos de operação, simplificar a área de gestão de frotas também para você, podendo olhar para todos os lados, né, da sua operação e também reduzindo custos, diminuindo acidentes, ajudando a gerenciar seus motoristas e muito mais. Então, para você que quer conhecer um pouco mais, está procurando uma solução voltada para a gestão de frotas, acesse o link na descrição e fale com um dos nossos consultores. Bom, e no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o que aconteceu nesse ano de 2023. Esse é o último episódio da segunda temporada do podcast do Gestor de Frotas. E para a gente conversar hoje sobre esse tema, a gente está com um convidado muito especial, que já veio aqui já algumas vezes. Mas antes eu vou passar a bola só para Flávio, que é aqui o nosso co-host do podcast, para ele se apresentar um pouquinho. Então, se apresente um pouquinho, Flávio, para quem não te conhece. Valeu, Marley. Bom dia para todos. Bom dia. Último episódio do podcast do Gestor de Frota, é um prazer participar, né? Eu espero que ano que vem a gente continue nessa mesma pegada, porque foi muito bom, um ano muito produtivo, e a ideia é trazer informação relevante para o gestor de frotas, para você que está envolvido nesse ecossistema, envolvido com esse universo, que é a gestão de frotas. Aqui tem muita informação mesmo. Então, me chamo Flávio Oliveira, sou consultor e instrutor de trânsito e transporte há 16 anos, contribuindo e tentando contribuir um pouco com esse projeto. Espero que o ano que termina agora seja só o início para um próximo ano que vem aí. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, Flávio. E hoje a gente está aqui com o Henrique, né, o nosso convidado de longa data aqui, que já esteve presente no podcast inúmeras vezes, né? Inclusive, um dos primeiros episódios desse ano foi com o Henrique, e agora ele está vindo aqui justamente para fechar o ano com a gente. Né? Então, Henrique, se apresente um pouquinho para quem não te conhece e fale um pouquinho do que você faz na Infleet também. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente participando, como o Marley falou, vindo dos primeiros episódios do ano e agora está vindo aqui para fechar o ano. Esse aqui foi um ano de muita vitória para a gente aqui na Infleet, um ano de muito crescimento, desafios, também desenvolvimento de produto. A gente vai falar um pouco da retrospectiva do ano e do que aconteceu, mas a plataforma como um todo evoluiu bastante do ponto de vista de telemetria e de tecnologias que auxiliam a redução de acidentes e o ganho de eficiência, que tem sido a principal pauta hoje quando a gente fala em gestão de frotas, e as tendências para 2024, que a gente vai comentar um pouquinho mais, também estão bastante voltadas para esse sentido. Então, pessoal, quem quer saber um pouquinho mais aí como vai ser, né, o ano de 2024, a gente vai mostrar um pouquinho de quais são essas tendências e como a tecnologia pode auxiliar você a chegar nela. Eu sou Henrique, sou diretor comercial da Infleet e, mais uma vez, obrigado, Marley, obrigado, Flávio, aqui pela parceria. Show! Prazer é nosso. Exato. E aqui, como o Henrique já adiantou, a ideia da gente falar aqui nesse podcast são as tendências mesmo para 2024, tendências da gestão de frotas para 2024. E aí, Henrique, já começo aqui falando sobre um ponto que você já trouxe, que é a parte sobre várias empresas em 2023 já estarem preocupadas, né, com um ponto de atenção, uma bandeira vermelha em relação a acidentes de trânsito, né? E eu queria entender qual foi o momento que você viu que teve essa virada de chave, né? Que a gente viu que todo mundo começou a ter uma preocupação maior voltada para acidente, voltada para redução de custos, né? E conte um pouquinho para a gente aí sua percepção quanto a esse mercado. Então, Marley, do ponto de vista de acidentes, né, a gente sabe que um acidente ele é algo muito grave para todas as empresas.
né? Quando o acidente ele acontece, você tem a vida do condutor ali que está sendo exposta, tem as pessoas que foram envolvidas no acidente, o veículo, o custo da carga ou, né, de qualquer material que esteja sendo transportado. Então, existe um custo humano e um custo material muito grande que fez com que as empresas ficassem cada vez mais alertas com relação a isso. Era muito comum já para grandes empresas, né, grandes distribuidores, porque também há um dano à marca muito grande, né? Imagine uma grande empresa ver um caminhão seu, um veículo seu envolvido num acidente, sai no jornal. Isso prejudica também a marca, que é um dano também muitas vezes imensurável. Mas a gente começou a perceber também, a partir do segundo trimestre desse ano, eu diria, um aumento também dessa visão por parte das pequenas e médias empresas, que começaram a se atentar mais para esse assunto. E eu acredito que muito também vem junto com a difusão da tecnologia de videotelemetria, que foi uma tecnologia que a Infleet trouxe, mas que o mercado como um todo vem também se direcionando para essa linha. Essa que já é uma tendência, né? Já foi uma tendência na gestão de frotas em 2023, mas tem uma tendência de crescimento e fortalecimento dessa tecnologia nos próximos anos, né? De desenvolvimento de novas câmeras, de inteligências artificiais voltadas para a prevenção e também uma tendência de adoção realmente dos frotistas para esse tipo de tecnologia. Então, como o mercado ele começou a falar muito sobre essa tecnologia e trazer essa que está relacionada a acidentes, isso também trouxe, né, essa preocupação maior para os frotistas, eu acredito. Entendi. Nós tivemos a primeira década de ações para a segurança no trânsito, em que o Brasil falhou miseravelmente, não conseguimos atingir a meta, que era a redução de pelo menos 50% no número de mortes. Então, a gente tem visto as entidades governamentais, né, federação, estados e municípios se envolverem um pouco mais nessa questão, com campanhas mesmo, buscando a redução de acidentes. E o setor privado, você enxerga que está abraçando, que abraçou nesse ano de 2023, que isso é uma tendência, isso está englobado nessa sua percepção de que o mercado acolheu, ou você acha que não tem muito a conexão com as metas da ONU? Não, acho que tem total conexão com as metas da ONU, trazer o trânsito. Assim, as empresas também estão muito focadas em sustentabilidade, né? A gente fala muito de práticas ESG, sustentabilidade, e quando a gente fala em sustentabilidade, Flávio, não é só do ponto de vista ambiental, mas está diretamente relacionado também ao ponto de vista social. Perfeito. E as empresas elas estão cada vez mais atentas a essa questão e, por isso, elas estão também abraçando mais práticas que vão deixar o trânsito mais sustentável. E, do ponto de vista social, qual é um desses pilares? A redução de acidentes. É você ter um trânsito mais seguro. Então, como as empresas estão realmente mais conscientes, as empresas estão buscando e trazendo ações voltadas para a sustentabilidade, elas estão olhando muito para a segurança e com grandes projetos de conscientização, treinamento dos condutores, dos gestores e também de tecnologias que vão apoiar dentro desse objetivo de um trânsito mais seguro. Uhum. Isso é bom. Eu estava pensando aqui que realmente a tecnologia tem avançado e a gente falou em alguns episódios com relação ao avanço da tecnologia e como os gestores estão acolhendo isso. Se há do lado humano também já a preparação para acolher isso, para se envolver com isso, para extrair o melhor disso. Ou a gente ainda, do lado humano, precisa avançar também junto com a tecnologia. A sua percepção é que isso está sendo bem acolhido, está sendo bem visto? Eu queria falar com relação a como é que o humano está recebendo essa parte da tecnologia. Se estão crescendo na mesma medida. Porque quando a gente fala de tecnologia, né, ela pode ser usada tanto de uma boa forma quanto de uma má forma. Exato. Aí acho que a pergunta ela é muito mais voltada a se o humano está conseguindo saber usar a tecnologia da melhor forma, envolvendo a parte de gestão de pessoas, né? Exato. Gestão de processos, segurança. Se está sabendo administrar tudo que essa tecnologia traz de poder. 2023 já trouxe uma percepção nesse sentido ou ainda não? Eu acredito que sim. Assim, as empresas ainda estão, e os gestores eles estão ainda aprendendo a como utilizar a tecnologia.
né? Mas eu entendo também que eles estão bastante com muita vontade e buscando se capacitar, treinamentos, conteúdos na área de gestão de frotas, para que eles saibam usar a tecnologia. E eu achei também, já tem surgido o entendimento de que tudo isso é cultura, né? Então, a ferramenta, ela está ali, qualquer ferramenta que você tenha, né? As empresas já estão muito familiarizadas com, por exemplo, a ferramenta de rastreamento, mas qualquer ferramenta, ela está ali para apoiar um processo de gestão. E as empresas, elas têm entendido que segurança é cultura organizacional. A segurança ela está muito relacionada ao comportamento dos gestores, motoristas e de todas as pessoas envolvidas no dia a dia da empresa. Então, realmente não é a ferramenta, a tecnologia por si, mas você criar dentro da empresa uma cultura de segurança que vai passar por todas as áreas, chegando lá até o motorista e o gestor de frota. Eu acho que já se está criando um entendimento dentro das empresas de que é preciso ter essa cultura. E aí essa cultura, Flávio, Marley, ela não passa só por ter uma ferramenta, né, como uma videotelemetria. Ela passa por você ter rotinas de treinamento. Então, eu realmente vi ao longo do ano, conversando com muitas empresas que já têm preparado programas de treinamento de direção defensiva para os seus condutores, com rotinas de curso de reciclagem. Perfeito. O que é muito importante porque a equipe ela precisa realmente saber quais são as melhores práticas de trânsito, ela precisa saber, né, como ela pode se proteger no trânsito e fazer com que o trânsito seja mais seguro. E a tecnologia ela vem para ajudar nesse entendimento, né, entender se realmente está acontecendo aquilo na prática, no dia a dia, para que o gestor ele possa usar essa ferramenta para fortalecer a cultura. Mas tudo, na verdade, passa pela criação dessa cultura apoiada pela ferramenta. Perfeito. E isso traz até um ponto que, se a gente for parar para pensar, quando a gente tem a videotelemetria, né, por exemplo, ela emite sons, né? Ela fala diretamente com o motorista, mas a forma como ela fala é sempre no imperativo, né? Se você parar para ver. Então, olhe para frente, né? Pare de usar celular, né? São exemplos que tem nessas câmeras. E quando a gente passa para o lado da andragogia, né, que é esse ensino para adultos, a gente sabe que tem que ter um processo mais sensível, mais humano nesse processo de capacitação das pessoas. Por isso que o treinamento tem que ser humanizado, né? Tem que ser feito por pessoas que entendem ali a realidade e tal. Então, você ouvir ali no modo imperativo o tempo todo uma correção já é uma forma de você entender que, talvez não seja tão legal ter ali uma pessoa, que não seja eu, mas é um dispositivo falando o tempo todo, mandando eu fazer uma coisa diferente, né? Claro que é o correto, porque é uma melhor condução, a condução segura, mas até a forma como você vai instruir essa condução segura, ela tem que ser observada pelas empresas. Sim. Não, com certeza. E um ponto muito importante também, sempre que a gente vai ter implementação de uma nova tecnologia, né, até uma dica aí para um gestor que está querendo implementar uma tecnologia de videotelemetria na sua frota, é que precisa ter uma comunicação muito clara com o motorista, né? Porque, como você falou, ele vai estar sendo impactado diretamente no dia a dia, recebendo os alertas sonoros, que são muito importantes, né, para alertar ele ali imediatamente na correção daquele desvio. Mas é importante que o gestor ele explique para o condutor, né, Flávio, qual a importância da tecnologia, para que aquela tecnologia está ali, né? O porquê daquela tecnologia, quais os benefícios que ela vão trazer, e que ele ajude esse condutor a interagir com essa tecnologia da melhor forma, para que o condutor também possa se relacionar de uma maneira positiva com ela e extrair benefícios, porque, obviamente, um dos grandes beneficiados é o próprio condutor também, que uma vez que a gente produz um trânsito mais seguro, esse condutor está sendo beneficiado com menos risco à vida dele, com menos estresse no trabalho, mas ele também precisa passar por esse processo de relacionamento com a tecnologia, né? E aí entra o papel do gestor de conseguir introduzir ela bem dentro da empresa, para que ele tenha todo o apoio da equipe e assim a ferramenta consiga produzir, junto com os processos da empresa, uma cultura de condução segura bem eficiente. E você vê, 2023, você sente que as empresas começaram a se preocupar mais com isso também? Com relação não só a implantar a tecnologia e cobrar,
mas trazer os seus colaboradores para próximo, explicar como aquilo vai funcionar, como aquilo vai impactar no dia a dia. Você percebe que em 2023 isso houve uma evolução e que é uma tendência também para 2024? Com certeza, Flávio. As empresas, né, assim, a gente sabe que uma das tendências, essa é uma tendência constante, é a pressão pela redução de custos, né, que é um dos pontos que está ali sempre na cabeça do gestor de frotas e um ponto pelo qual eles estão sempre sendo cobrados. Mas já em 2023 e também já seguindo para 2024, a gente vê essa tendência na segurança, mas também uma tendência no investimento em treinamento e capacitação, porque os gestores e o mercado como um todo estão entendendo e já perceberam que sem treinamento e sem capacitação, sem esse lado humano, a tecnologia não vai produzir o resultado sozinha. Então, eles sabem que precisam, né, fortalecer essa cultura e isso vem através de treinamento, rotinas de feedback, né, melhoria de processo, reuniões de diálogos diários de segurança com os condutores para fortalecimento das melhores práticas e a ferramenta entrando ali dentro do processo como uma forma de apoio, trazendo dados, que é uma outra tendência para 2024, né, a partir da inteligência de dados, ter dados que auxiliem na avaliação de desempenho e dar feedbacks precisos para a equipe. Perfeito. E a comunicação com o motorista, ela não pode estar... não pode ser exclusiva do momento de implantação. Ela precisa ser constante, né? Esse feedback para o motorista, essa comunicação para o motorista. E a tecnologia, ela proporciona isso. O motorista ter acesso às suas próprias informações. Isso acontece muito nas empresas, a necessidade que o motorista tem de saber o que é que está acontecendo. Porque, de repente, ele recebe lá o aviso. Né? Na prática, o motorista está dirigindo, de repente está cansado. Abriu a boca, a tecnologia avisou. Você está cansado. E isso acontece ao longo do mês, o motorista não sabe. Pô, quantas vezes a tecnologia me avisou que eu estou cansado? Isso está aumentando, está diminuindo. Então, esse feedback para o motorista, ele precisa acontecer. Com certeza. E esse foi um dos lançamentos que a gente teve ao longo do ano, né, que é o aplicativo de assistente de condução para o condutor, que foi muito sucesso, né? A gente mostrou assim, o condutor ele quer saber, como você falou, o cara quer entender como é que ele está dirigindo, o que é que ele precisa fazer para melhorar. O condutor, ele é uma pessoa muito responsável no trânsito, ele quer estar buscando melhoria contínua também. Peça-chave na empresa. Peça-chave na empresa, sem dúvida. E ele precisa entender, né? Quanto mais transparência a gente tem, mais fácil para o condutor se desenvolver fica. E também ele entende melhor como está sendo feita essa análise. Ele entende melhor como a tecnologia está trabalhando para identificar essas infrações, esses desvios e quantos ele cometeu e se ele está realmente na linha de melhora. Então, essa transparência, quando ele tem esse entendimento, também ajuda ele dentro do engajamento da cultura. Exato. O gestor, porque ele sabe bem o que está acontecendo, como tudo está sendo medido, então ele consegue receber esse feedback de maneira mais aberta e ter um maior engajamento. E engaja mais com o próprio gestor, porque ele faz uma autogestão da sua condução. Ele não precisa esperar que o gestor enxergue por ele. Né? E enquanto isso facilita também a vida do gestor quando ele encontra esse tipo de comunicação. Com certeza. Quando a gente fala até sobre motorista, ele também faz parte dessa tendência de mudança, né? Então, em 2021, a gente via que a gente trabalha com as redes, né? Quando a gente lançou o podcast e tal, muitos comentários de motoristas falando realmente que o gestor de frota não entende nada, né? Pessoas que estão aqui falando realmente não estão ali vivenciando a estrada. Então, por isso até que a gente começou a trazer um pouco mais convidados, motoristas mesmo, para falar um pouco da realidade, porque realmente eles têm que ter o lugar de fala deles, de mostrar satisfação, de falar como é na estrada, ali dentro da cabine, como é ter uma câmera na sua frente, assim, ó, o tempo todo, né? A cada momento que você está trabalhando. E o que eu percebo é que, pelo menos, isso de adoção das tecnologias por parte dos motoristas começou a melhorar nesse ano de 2023, 2024. Né? A partir do momento que a gente começou, as empresas, né, a adotar essas ferramentas de uma maneira mais coerente, tal como foi a forma que o Henrique falou no início, que o pessoal está começando a entender mais como
que tem que ser implementada essa tecnologia e parece que eles estão aceitando um pouco mais a adoção de tecnologia, entendendo que realmente é algo que traz benefício no final das contas, né? A gente trouxe até um motorista aqui, que foi o Miranda. Ele até tem uma fala dele que é muito, muito legal, virou até um cortezinho que a gente coloca nas redes sociais, que ele fala: videotelemetria e telemetria é uma escola. Né? Então, realmente mostra o quanto que mudou a vida dele, que ele fala claramente no início que realmente ele não gostava muito dessa tecnologia, porque era uma tecnologia que falava ali, pô, você está fazendo errado, pegava qualquer tipo de coisinha. Ele ainda tem suas ressalvas, claro, como todo mundo vai ter em qualquer tipo de coisa que esteja, independente se goste bastante, porque nada vai estar perfeito, mas mostra que hoje ele consegue saber bem o que essa tecnologia traz de impacto para a vida dele, né? A segurança dele, para a remuneração dele, né? Isso. Então, dá para ver que realmente o mercado de gestão de frotas para os motoristas tem mudado também. Com certeza, com certeza. E uma coisa que tem mudado também é a forma como essas informações elas têm sido utilizadas dentro da empresa. Porque a empresa tem entendido que a tecnologia ela não é uma tecnologia que está ali para ser punitiva, para identificar desvios ou um mau hábito ali, um problema no condutor e punir o condutor. Mas ela tem sido muito utilizada para o reforço positivo, ou seja, identificar os bons comportamentos e reforçar para o condutor aquele bom comportamento, bonificando, premiando aquele condutor que está tendo a melhor prática. E esse reforço positivo ele tem surgido mais efeito do que a simples cobrança sobre problemas ou algum desvio, algum problema que surgiu durante o dia a dia de trabalho, que a gente sabe que todo mundo está sujeito a cometer um erro ou outro durante o dia a dia. Essa questão do reforço positivo e do foco, né, nos aspectos de boas práticas e não no aspecto do que está errado, né, tem trazido uma mudança de perspectiva muito boa para os condutores. E isso também tem ajudado muito na aderência dos condutores à tecnologia. E um outro ponto, Marley, muito importante também, principalmente quando a gente fala de videotelemetria, é o seguinte: quando tem um acidente, né, numa via envolvendo um veículo de empresa, é muito fácil para qualquer um dizer que a culpa é do motorista. Né? Exato. É muito, o motorista aqui da empresa que cometeu um erro. E se você não tem nada que explique ou mostre como aconteceu aquela situação, o motorista muitas vezes ele é o primeiro alvo. Fica refém. Ele fica refém daquela situação. E nesse caso, a tecnologia está ali também para apoiar o motorista. Aquele motorista que está dirigindo da maneira correta, a tecnologia vai mostrar para a sociedade que ele não cometeu um erro naquele caso, que ele estava dirigindo da maneira correta, que ele fez a manobra da maneira correta e o acidente aconteceu por um outro motivo. Então, isso também serve como uma forma de proteger o condutor, de trazer ali um fato que mostre que ele não era culpado naquela situação. Porque, como eu falei, é muito comum e às vezes é muito fácil, né, culpar direto o motorista, mas nesses casos ele vai estar protegido. Nessa situação de motorista aí, tem alguns casos que motoristas foram absolvidos, né? Sim. De situações por conta da tecnologia. Alguns não, tem muitos. Lógico que a tecnologia também vai mostrar quando ele for culpado da situação. Mas eu tenho muitos casos que isso aconteceu. Mas ouvir o motorista é uma das principais funções do gestor de frotas. E a tendência é que, ao ouvir o motorista, não só o gestor de frota, mas toda a gestão de frota em si, ela comece a evoluir. É uma tendência que a gente tem de maneira disruptiva, começar a ter a necessidade de melhorias. No sentido até mesmo das próprias tecnologias começarem a melhorarem, no sentido de ouvir o que é que o motorista está tendo, qual o feedback do motorista, já que é ele que está sendo mais impactado com a tecnologia. Perfeito. O que é que ele está me falando que eu posso melhorar? Isso para o gestor de frota, para a gestão de frota, para as empresas, a Inflit pode estar ouvindo o motorista para poder ter esse tipo de melhoria, né? E isso acontece muito nos treinamentos, nas reuniões, nos feedbacks que os motoristas podem trazer para o gestor de frota
a ponto de gerar esse tipo de melhoria. Né? É um sinal sonoro que pode vir, para um evento que de repente não estava vindo, o motorista não estava percebendo, mas eu nem sei quando acontece. Então, o sinal sonoro começa a vir para aquela situação e ele começa a perceber o que é que ele estava fazendo para poder melhorar. Então, são situações como essas que podem realmente trazer melhoria para a gestão de frota. E em 2023, né, eu acho que é um ano de maior aceleração depois da pandemia, né, de todo o mercado. Esse foi um ano que realmente as coisas começaram a voltar um pouco à normalidade, embora eu creia que nunca mais vai voltar ao que era antes da pandemia. A gente vai avançar para um novo estágio de normalidade, mas foi o período agora, o ano que as coisas mais aceleraram, né, no sentido comercial, comercialmente falando. E nesse sentido, a logística, as frotas, né, os veículos começaram a circular com maior intensidade. E isso trouxe também um fluxo de informação muito grande. Sem dúvida. Os gestores de frota estão preparados para lidar com esse tanto de informação? Você trazer esse ponto do volume de informação é essencial, Flávio. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes no dia a dia do gestor de frota é que tem muito dado da frota e pouca informação. Como assim? Esses dados eles estão muito soltos e os dados soltos ali de combustível, manutenção, idade da frota, checklist, próprios dados de telemetria, infinidade de dados que vêm do veículo, se eles não estiverem bem estruturados e não tiver inteligência por trás daquele dado, ele não se transforma numa informação relevante para o gestor. E essa é a transformação que a gente está vendo e que a Infleet também está buscando promover. É transformar esse volume de dados em informação relevante, informação com significado, para ajudar o gestor de frotas. Por quê? No final do dia, o que o gestor ele precisa de maneira fácil é entender como está o nível de desempenho. Bom, será que o meu carro está consumindo o que deveria? Será que minha operação está ocorrendo dentro do tempo que deveria? Meu custo de manutenção está certo? Eu tenho serviços atrasados? Será que um serviço atrasado está impactando no consumo de um carro? Como é que está o modo de condução e qual o impacto disso no desgaste de peças? Então, todas essas correlações, elas não são possíveis de serem feitas se esses dados estiverem soltos e espalhados. E é a partir dessas correlações que vão vir os insights para o gestor do que ele pode fazer no próximo ano, por exemplo, em 2024, para ter uma frota mais eficiente. Ou o que ele pode fazer na semana que vem para melhorar a eficiência da rota, para melhorar a eficiência da operação. Então, inteligência de dados é algo que também tem surgido como tendência, dados centralizados, com integração entre diversas ferramentas, para que o gestor também tenha um dia a dia mais fácil. Né? Esse gestor que, o cara muitas vezes precisa abrir vários sistemas, 5 telas, várias planilhas, e a gente sabe que esse não é um trabalho fácil. Né? Você tem, ainda mais com o volume de dados que a gente está falando, você ter várias ferramentas com várias planilhas para gerar um relatório. Ou muitas vezes tem gestor que às vezes vai fazer uma apresentação para a diretoria que gasta 3, 4 dias para conseguir compilar todos os dados. Isso é quase uma semana, 25% do seu período de trabalho do mês compilando dados. Né? Então, quando a gente já traz, quando isso já está tudo estruturado, inclusive com algo que a gente tem buscado trabalhar muito, que é trazer benchmarks de referência para o gestor, para ele entender se aquele indicador dele está dentro do padrão ideal ou não, facilita muito o dia a dia e a tomada de decisão, para que aí sim ele seja mais assertivo. E esse ponto, né, ele é muito mais fácil de absorção, por exemplo, dessas informações, desse volume de informações, quando a gente trata de empresas de distribuição, de transportadora, né? Mas uma coisa que eu vi nesse ano de 2023 foi a ascensão, né, da adoção de telemetria, de videotelemetria em empresas que fogem um pouco desses nichos principais, né? Porque realmente o transporte, o deslocamento, a entrega, nesse caso desses dois segmentos de empresa, são o ponto-chave do coração da empresa, né? Que a gente chama de core business, né? Mas quando a gente olha para o mercado como um todo, empresas de construção civil, de energia, né? De telecomunicações começaram a aderir esse tipo de tecnologia, sabe, da importância. Eu queria saber como é que você enxerga isso, Henrique, também.
Não, com certeza, Marlon. O que acontece, né? As empresas, como você falou, que tem um veículo como core business, transportadoras e distribuidoras, elas estão mais à frente nesse aspecto, né, da gestão de frotas e das tecnologias na vanguarda do que empresas que não usam o veículo como um core business, que realmente não faz parte do dia a dia de negócio daquela empresa, né, de uma empresa de engenharia, fazer essa gestão. Então, a gente viu que, por exemplo, grandes transportadoras, grandes embarcadores vieram na vanguarda exigindo das transportadoras terceirizadas que trabalham para eles o uso de videotelemetria, por exemplo. E isso também foi ajudando a educar o mercado. E depois disso, essa tendência chegou nas empresas de engenharia, de energia, empresas de telecomunicação, puxada, como eu falei, pelo crescimento, né, do conteúdo, da educação a respeito desse assunto, e também puxado por empresas, referências no mercado, que têm exigido dos seus prestadores de serviço, né? Um ponto que eu notei muito esse ano, e a gente participou esse ano do Universo TOTOS, lá em São Paulo, foi um evento muito legal, e muitos fornecedores da Vale já buscando tecnologias de videotelemetria, fornecedores de diversos tipos de serviço, empresas de engenharia, de serviços de geotecnia. Por quê? A Vale, sendo uma grande empresa, ela tem uma preocupação muito grande com a vida dos seus colaboradores, e não que as outras empresas não tenham, mas uma empresa com ação em bolsa, né, uma empresa que precisa ter um cuidado diferenciado com relação a isso. Então, ela começou a exigir também dos seus prestadores, empresas que fazem transporte de funcionários, serviços de engenharia para a Vale, já são obrigadas a ter o uso de telemetria e videotelemetria. E isso também foi impulsionando o mercado dentro desses segmentos. E hoje a gente vê, para a gente aqui na Infleet principalmente, né, esses foram um dos segmentos que a gente mais cresceu durante o ano. Né? O segmento de construção também, a gente vê que, né, as empresas que fazem grandes obras de infraestrutura, parques eólicos, parques solares, né, elas não querem que ocorra um acidente. Acidente, né, já existia muito, desde a indústria, sempre existiu uma aversão muito grande a acidente. Né? Na indústria, acidente de trabalho sempre foi muito trabalhado. Na própria área de construção, né, um acidente numa obra sempre foi algo que todas as construtoras buscaram chegar a um nível zero. Mas a frota e o acidente que acontecia fora daquele ambiente, ele não era visto da mesma forma ainda. E esse tipo de acidente que acontece fora do ambiente de trabalho, agora ele também está tendo mais atenção. Então, as empresas não querem só que não tenha um acidente na obra. Elas querem que não tenha nenhum acidente na operação. Nenhum acidente. Nenhum tipo de acidente de trabalho. E, com isso, a tecnologia de videotelemetria vem para apoiar. Porque é uma tecnologia que vai ajudar na prevenção de acidentes, é uma tecnologia que também vai ajudar na investigação de acidentes e incidentes que tenham ocorrido, para que a empresa possa fazer o devido tratamento da situação. E, com isso, tem tido uma grande adoção. Né? Porque, no final das contas, qualquer empresa que queira reduzir acidentes, que queira prevenir acidentes e criar uma cultura de segurança, e a gente sabe que na área de engenharia a cultura de segurança ela é muito forte, puxada pela indústria, puxada pela construção civil, vai se beneficiar da tecnologia de videotelemetria e telemetria. E antes as empresas mediam pela quantidade de acidentes que ocorriam. Ninguém fazia a medição de situações de risco, né? E a tecnologia chegou justamente para para mostrar para os gestores. Olha todos os riscos que estão acontecendo. Nem mostra ainda todos os riscos, porque não dá para ver todas as situações. Mas grande parte das situações de risco que ocorrem numa operação, a telemetria já consegue monitorar, a videotelemetria amplia muito isso, porque atua com uma inteligência artificial para monitorar o comportamento do motorista. E hoje os gestores já conseguem enxergar aquela grande quantidade de riscos que eles corriam e que não viam. Você vê que o gestor de frota se assusta quando consegue perceber as situações que ocorriam e que ele não tinha ciência nenhuma? Isso é algo bem, bem comum, assim, Flávio, porque muitas vezes, né, o gestor ele não tem como saber, na realidade, muitas vezes ele não tem como saber se, por exemplo, um motorista está usando o celular no dia a dia de trabalho. Né? E hoje ele consegue saber. E hoje celular, né, quando a gente olha para o Atlas da Acidentalidade do Transporte Brasileiro, distração é o número 1 na causa de acidente de maneira assim disparada. Né? Se você compara com o segundo colocado, a diferença no volume de acidentes
provocado pela distração é muito significativa. E o que é que está puxando muito hoje a questão da distração? Uso de celular, né? Uso de WhatsApp. Hoje o que a gente vê muito, inclusive, quando a gente puxa os vídeos de uso de celular, não são motoristas que estão falando ao telefone, mas são motoristas muitas vezes que estão aqui ouvindo áudio no WhatsApp, com o celular aqui, mandando um áudio. E um outro ponto também que a câmera capta muito bem e que tem um outro tipo de evento, que é quando o motorista ele olha para baixo. Por quê? Esse é um tipo de evento clássico que, na verdade, ele está olhando para um celular que está apoiado na perna, muitas vezes, e ele está ali, às tirando vezes, totalmente a visão. Lendo a mensagem, tirando totalmente a visão, tirando o foco dele da pista, que é onde deveria estar, olhando para a perna, ali onde muitas vezes ele apoiou um celular. Então, realmente, a tecnologia ela traz esse ponto, dado. E depois ela conscientiza o condutor, né? Uma vez que ele entende, né? E por isso que é importante o gestor fazer esse trabalho de conscientização, porque o condutor, uma vez que ele percebe o risco que ele tá se colocando, né? E as consequências que aquilo pode ter para a vida dele, ele para de usar, porque ele também quer se proteger. Muitas vezes ele está usando porque ele também não sabe dos riscos, ele ainda não percebeu o risco que ele mesmo está correndo. Exatamente, o risco que aquela atitude está colocando ele, porque ele não percebeu, muitas vezes, ou até o gestor não fica tão atento. Porque o acidente ele não vai acontecer de imediato. Isso. O acidente ele não acontece na primeira vez que você usa o celular. Até hoje não aconteceu nada, então vai perpetuando o padrão de comportamento. Exatamente, o motorista ele usa uma vez, duas, né? E não acontece nada, você acha que está tudo bem. Porém, a gente sabe, do ponto de vista estatístico, a gente fala muito do conceito da pirâmide de Bird, quando a gente fala isso, explica isso para os gestores, né, na empresa, né, durante a implementação da nossa solução, é que para cada 30 mil incidentes vai ocorrer um acidente. Então, 30 mil é um volume significativo, mas se você tem uma frota muito grande e se você olha várias vezes para o celular durante o dia, esse 30 mil ele chega muito rápido e ele vai chegar para você em algum momento, né? Então, a ideia é realmente fazer um trabalho preventivo, de conscientização, mostrar que a repetição do comportamento, por mais que ela não tenha resultado em um problema hoje, ela vai eventualmente resultar em um problema do futuro. E quando você elimina esse comportamento, esse hábito, por exemplo, de celular da sua frota, você está reduzindo de maneira significativa a chance de acidente. Perfeito. E quando a gente fala sobre videotelemetria, a gente tem a própria inteligência artificial nesse meio, né? Então, todo mundo que está ouvindo a gente já ouviu falar sobre ChatGPT, inteligência artificial, e a inteligência artificial ela está dentro da videotelemetria. E aí, Henrique, eu queria saber como é que você enxerga a parte de inteligência artificial no todo para a gestão de frotas, né, em 2024. Então, a inteligência artificial, como você falou, é algo que está já no nosso dia a dia. Na gestão de frotas, a câmera ela trouxe inteligência artificial com muita força e com muita assertividade, né, para a percepção dessas situações durante o dia e gerando os alertas para o condutor e os alertas para o motorista, que permitem ao gestor ter uma nova camada de contexto, né? Eu sempre falo para o pessoal que a telemetria mostra o que aconteceu e onde aconteceu. A videotelemetria mostra como aconteceu. E essa camada de contexto do como, ela é muito relevante, porque a gente já teve casos que o condutor ele cometeu algo que seria uma infração, como uma frenagem brusca, com excesso de velocidade, que quando você olha na videotelemetria, como teve um caso que a gente analisou, que ele freou bruscamente porque ele foi fechado. E aí, quando ele foi fechado, ele voltou para o acostamento e aquele condutor ele não podia ser punido. Então, a videotelemetria, junto com a inteligência artificial, tem trazido um trabalho muito bom de contexto que também protege o condutor e ajuda o gestor a fazer uma gestão mais assertiva. Porém, tem outras aplicações também que estão ficando cada vez mais comuns, né? Principalmente do ponto de vista de manutenção, né? Inteligência artificial, machine learning e outras tecnologias de Big Data também têm sido muito utilizadas na parte da manutenção preditiva, né? Porque a gente sabe que a forma como o veículo está sendo utilizado no dia a dia vai influenciar diretamente no desgaste das peças. Então, a depender da forma como dois veículos foram conduzidos e utilizados de maneiras distintas, a velocidade de desgaste ela não vai ser a mesma. Então, muitas vezes, uma peça que você ia trocar com 10 mil, você poderia trocar com 12. E isso vai reduzir custo. Do mesmo jeito que, se foi feito um uso agressivo daquele veículo,
A manutenção preditiva, ela vai te dizer que você precisa trocar com 8. E que se você esperasse até 10, aquela peça poderia quebrar e você poderia ter um acidente na sua operação. Então, a manutenção preditiva também tem vindo com grande... Ainda não é algo que está tão comum quanto a tecnologia da videotelemetria, porque existe uma complexidade muito grande para fazer essa previsão, porque são muitos fatores, né, que influenciam, né, nessa questão do desgaste de peças, mas tem um potencial também de otimizar os momentos de troca e dizer ao gestor de maneira mais precisa quando a troca de uma determinada peça precisa ser feita, para que ele planeje melhor as compras, e aí ele consegue ter uma negociação melhor com o fornecedor, para que ele consiga planejar com melhor antecedência a pausa do veículo, para que ele não tenha um período tão grande de indisponibilidade, mantendo o veículo mais tempo em rota. A gente sabe que o acidente realmente é algo muito ruim para as empresas, podendo gerar até danos pessoais, né? Uma lesão corporal, podendo ter mortes. Isso sempre é muito ruim. Não só morte na empresa, né, dos colaboradores, como de terceiros também, que é muito ruim. E é imensurável. A gente sabe que a gente não consegue mensurar valor para essa situação, né? Mas existem os fatores que você falou com relação a custos mesmos operacionais. E a tecnologia tem uma tendência de redução desses custos. E a telemetria trouxe informação para que isso acontecesse, redução dos custos operacionais. O que é que as empresas hoje mais querem com relação a redução de custo? Manutenção, combustível, pneu. Como é que eles olham tudo, querem tudo, mas estão preparadas para pouco? Como é que você enxerga isso? Eu vejo que hoje as empresas ainda estão, isso é bem importante, né, focadas nos 3 principais itens: combustível, pneu e manutenção. Realmente são os 3 itens mais relevantes do ponto de vista de uma frota. Mas, como o Marley falou também, a gente tem visto para empresas que não têm a frota como um core business, um outro movimento de mercado que tem acontecido bastante é a terceirização da frota. Então, o que antigamente era muito comum que todo mundo tivesse a frota própria e fizesse a compra do veículo, hoje, principalmente na área de empresas de engenharia, empresas de energia, tem sido muito comum a terceirização. É uma área, um mercado que tem crescido bastante. Por quê? Porque a própria empresa que terceiriza já cuida da manutenção, da troca do veículo, enquanto você, gestor, vai focar no consumo de combustível e também no controle de acidentes, né, e no modo de condução do motorista. Então, acho que hoje, Flávio, as empresas elas têm olhado muito para a questão do TCO completo, né, do custo total operacional, para tomar esse tipo de decisão de comprar ou de locar e terceirizar. Muitas têm optado pela terceirização, porque têm entendido que é uma opção mais eficiente, mas sim, como sempre, preocupação principal, combustível, pneu, manutenção. É uma tendência do mercado, então, a observação do TCO para entender se vai terceirizar a frota ou se vai ter frota própria. Exatamente, uma tendência. É importante ter esse dado, né? Porque quando a gente fala aqui em decisões assertivas, a gente fala muito também que é uma tendência, e essa é uma tendência da gestão geral, né? De todo tipo de empresa, que é a decisão baseada em dados. E, no fim das contas, o que o gestor precisa fazer é qual o meu custo total, o meu TCO total com um veículo próprio, qual o meu custo total com um veículo locado, então qual é o que vai ter o meu custo mais eficiente. A depender do tipo da sua operação, a depender do seu negócio, pode ser que faça mais sentido você terceirizar a sua frota, e é o que muitas empresas têm feito, né? Principalmente, como eu falei, em áreas onde o veículo não está ali como core business da operação. Falando de frota, a gente tem a parte de eletrificação da frota, né? Exatamente. Acho que é impossível a gente sair desse episódio falando de 2024 sem falar dessa tendência de carros elétricos, né? Veículos elétricos que estão chegando no Brasil. E aí, Henrique, eu queria saber como é que você enxerga isso, né? Como que veículos elétricos vão ajudar a parte da gestão de frotas, os gestores de frotas conseguir olhar para ali, para a operação e falar que, se eu colocar um veículo elétrico aqui, eu vou ter tais vantagens. Ou também desvantagens também, né? Sim. Porque também é um tipo diferente de operação, né? Até porque a eletrificação tem uma história no Brasil já, no mundo. Essa, se eu não me engano, é a 4ª ou a 5ª onda de eletrificação da frota.
que a gente sofre. Acho que vocês não vão lembrar, não sei se vocês passaram por isso, mas eu andei, quando criança, em ônibus que andava agarrado em fios, os famosos trolleybus, no centro de Recife. Então, eu presenciei isso, vivenciei isso, e o elétrico nunca foi tão bem visto como nessa onda de agora. Essa onda de agora veio com muito mais força, até porque a tecnologia avançou também para fazer o veículo elétrico muito mais viável. E aí a tendência, o que o Marley acho que quer saber é justamente que essa tendência, como é que você enxerga isso, como é que o elétrico vai surgir, qual espaço ele vai... Então, realmente, como a gente comentou antes, Marley, as empresas têm focado muito em sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala nos 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental. No social, o foco tem sido redução de acidentes. O econômico sempre foi um foco, controle de custo de combustível, manutenção, pneus. E do ponto de vista da sustentabilidade, as empresas têm olhado cada vez mais para a redução de emissões de CO2. Quando você deixa o veículo mais eficiente e reduz o consumo de combustível, você também está ajudando a reduzir as emissões. Mas as empresas têm olhado cada vez mais, e como o Flávio falou, a tecnologia do veículo elétrico está ficando cada vez mais viável, as condições do veículo estão ficando cada vez mais próximas das condições ideais da operação. As empresas têm olhado para substituir o motor a combustão, pelo motor elétrico, que é um motor que vai ter uma emissão menor. Então, assim, a gente tem visto realmente uma tendência, você vê constantemente aí em portais como a revista Mundo Logística, que traz boas notícias, o pessoal comentando de empresas que estão trazendo, né, comprando veículos elétricos, eletrificando a frota, inclusive frota de veículos pesados, né? Não só frota de veículos leves de passeio, mas muitas empresas já trazendo veículos pesados. O que eu tenho visto hoje no mercado do ponto de vista de eletrificação ainda são veículos pesados, porém de pequeno porte, né? Veículos de entrega urbana para fazer o last mile, para fazer aquela entrega dentro da cidade, porque ainda existe uma limitação da autonomia do veículo. Então a empresa precisa ter, não existe ainda a infraestrutura de pontos de reabastecimento, também ainda não está 100% madura para que esse veículo possa reabastecer durante a viagem. Então, o veículo elétrico ele já está surgindo nos primeiros testes, nos primeiros casos. Acho que as empresas e os gestores ainda estão aprendendo quais são os impactos e como isso vai impactar no dia a dia da gestão de frota, mas já sim tem muitos casos já nessa parte do transporte urbano, né? No transporte de longas distâncias, né? Num transporte ali de carga de maior volume, ainda não vi tanto. Né? Mas eu acredito que no futuro, com o desenvolvimento da tecnologia, essa deve ser também uma tendência. E provavelmente depois, né, à medida que os veículos leves, veículos de passeio também começarem a ter custos mais acessíveis, é esperado que empresas de telecomunicações, serviços de engenharia, passem também a ter veículos elétricos na sua operação, veículos leves e elétricos na sua operação. Existe... Agora eu vou dar uma de futurologista aqui. Existe uma tendência das grandes empresas, principalmente as grandes empresas montadoras, Scania, Volvo, elas desenvolverem suas próprias tecnologias de transmissão de dados, até suas próprias telemetrias. Né? A Volvo é uma das pioneiras nesse sentido, com sensores que fazem o veículo frear automaticamente, foi a pioneira com cinto de segurança de 3 pontos, e ela preza muito pela segurança. Mas há uma tendência nos mercados das grandes montadoras de começar a inserir esse tipo de tecnologia e fornecer isso para os seus clientes. Isso altera o mercado para o futuro com relação às empresas que oferecem um serviço como a Infleet? Com certeza tem impacto no mercado, mas o que a gente tem visto é que o serviço das montadoras ele ainda é um serviço de maior valor, né, mais caro. Isso. E existe um grande problema também, que é a questão de você precisar de muitas ferramentas. O que a gente vê, por exemplo, é que o gestor, né, a frota, dificilmente você tem uma frota 100% homogênea. Isso. Com todos os veículos da mesma marca, com todos os veículos do mesmo fornecedor. Então, quando você vai para uma ferramenta de uma montadora,
você acaba ficando refém daquele modelo, daquele padrão de gestão que cada montadora tem, e você, gestor, ao invés de criar o seu padrão, você acaba precisando se adaptar a vários padrões distintos. Isso muitas vezes, inclusive, né, não te dá homogeneidade no tratamento. Né? O condutor que dirige um tipo de veículo está sendo avaliado de acordo com determinados padrões, enquanto um condutor que dirige um outro tipo de veículo está sendo avaliado com padrões distintos, né? Com metodologias ali de análise no ranking que essas empresas trazem dentro das suas plataformas. Então, impacta, mas a gente ainda tem visto que as empresas, justamente para ter um padrão de ferramenta, ter um padrão de tecnologia, e também devido ao custo, muitas vezes... Custo é elevado. Custo é elevadíssimo, preferem trazer ainda soluções como a nossa, que tem um custo-benefício muito bom e permitem ele ter uma gestão uniforme, centralizada, com todos os dados em um único local. E um outro ponto também muito importante, Flávio, nesse sentido, para as plataformas como a gente, que a gente tem olhado muito, é que uma plataforma como a Infleet, ela não é apenas uma plataforma de telemetria ou rastreamento. Né? A gente tem a parte de telemetria, tem a parte de rastreamento, mas a gente também tem a parte de videotelemetria, a gente tem toda a parte de gestão de frotas, com integração com cartões de combustível, checklist, as integrações é fundamental. E isso é fundamental para o gestor, porque, como a gente falou anteriormente, essa parte da análise de dados centralizada é essencial para um dia a dia, né, para você fazer o cruzamento de dados. Então, tudo isso são coisas que a gente tem observado no mercado e trazido como pontos de diferenciação. Até porque as grandes montadoras não vão montar o formato do seu relatório e de configuração dos seus relatórios para atender um cliente. Exatamente. Ela vai manter os seus padrões e isso a gente consegue justamente nas fornecedoras de tecnologia como a Infleet. Exatamente. Então, se você está buscando aí uma solução de telemetria, videotelemetria com ótimo atendimento, acesse o link na descrição aí que um dos consultores nossos vai entrar em contato com você. Henrique, finalizando esse episódio aqui, queria agradecer demais o conteúdo que você trouxe aqui para a gente. Acredito que falar sobre 2024 é um ponto importantíssimo para a gente chegar lá bem, né? Os gestores de frotas já chegarem preparados para o mercado de 2024. A gente viu que, em resumo, a videotelemetria é importantíssima, né? Para a gente chegar nesse tipo de avanço tecnológico, de realmente reduzir acidentes, reduzir custos operacionais, aumentar a eficiência também. Então, só agradecer mesmo, Henrique, pela sua presença, pelo conteúdo compartilhado. E você, como já veio aqui várias vezes, fica aí o convite para vir de novo. Eu estou curioso. Com o quê? Eu quero saber novidade para 2024. O que é que tem aí o que é que ele pode dizer? Um spoiler para 2024? Eu estou curioso. Não, primeiramente, agradecer, Marla e Flávio, pelo convite, pelo bate-papo. É sempre um prazer vir aqui, poder compartilhar um pouco. E realmente, assim, o ano de 2023 foi um ano de muita vitória, né, de muito crescimento aqui para a gente na Infleet, muitos novos desenvolvimentos. O lançamento da câmera de videotelemetria foi um sucesso. E para 2024, a gente vê essa tendência, né, uma tendência que está se consolidando no mercado, então é algo que vai continuar. E, bom, para os nossos parceiros, podem esperar novos desenvolvimentos, a nossa plataforma está em melhoria contínua, mas podem também esperar assim, o nosso foco no apoio à mudança de comportamento, na construção da cultura, com apoio em treinamento, com apoio em desenvolvimento pessoal também, porque a gente quer ajudar as empresas a criar uma cultura de condução econômica, de condução segura e ter, a partir dessa cultura, zero acidente, uma operação eficiente, uma operação 100% segura. Então, essa mensagem que eu vou deixar aqui, o spoiler para o ano que vem, que vai ter esse foco grande na parte de desenvolvimento pessoal, fortalecimento de cultura, que também vai estar apoiado pela nossa plataforma. Bacana. Logo menos novidades aí nas nossas redes, então não deixa de seguir. E é isso, pessoal. Agradecer aqui demais a presença de vocês. Deixem seu curtir, seu comentário também, falando sobre o que achou desse conteúdo. Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com algum colega aí da área de gestão de frotas, de logística, que você acha que deve ser importante para ele estar aqui por dentro do que a gente falou. E meus sinceros obrigados, até a próxima, um feliz ano novo e tchau, tchau.